Não, o link é... Tem que ser Que tal falar de futebol, hein? A partir de agora, se prepare para resenhar notícias do seu clube do coração, debates acalorados, entrevistas, novos quadros e, claro, com a sua participação. Está entrando no ar, Na Resenha. Ei, que tal falar de futebol, hein? A partir de agora, se prepare para resenhar notícias do seu clube do coração, debates acalorados, entrevistas, novos quadros e, claro, com a sua participação. Está entrando no ar, Na Resenha. Boa noite a todos. Tá no ar mais um Na Resenha, edição 48, começando agora exatamente às 8h05, dia 22 de janeiro. E hoje aqui também começamos aí mais uma entrevista, né, ilustre também, com os destaques da Copinha, né, os destaques aqui que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria dar boa noite para ele, que vai estar com a gente aqui também hoje. Novidade, hein, galera? Quem vai estar com a gente também, Diegão, nossa fera. Boa noite, Diegão. Boa noite, Tiago. Boa noite, o professor. Boa noite, o Devinho, que está conosco hoje. Isso aí, galera. E agora, né, quero dar boa noite aos nossos convidados aí, né? Professor Miguel e também ao Devinho. E aí, já estão conseguindo ter um tempo na agenda para falar com a gente aí? Olá, boa noite a todos. Sim, a nossa agenda tem sido um bocadinho apertada, porque nós já temos o campeonato profissional desde que chegámos. Temos já dia 8 de fevereiro o início do campeonato profissional e como é a panagem neste clube, nós jogamos com a equipa sub-20 o campeonato profissional e já começámos a treinar assim que chegámos da Copinha, demos alguns dias aos rapazes, também para estarem com as famílias. Tivemos muito tempo afastados sozinhos e eles tiveram muito tempo longe das famílias. E agora tivemos 2-3 diazinhos para eles matarem saudades e descansarem um pouco. E já retornámos aos treinos, porque dia 8 de fevereiro já nos vamos apresentar no campeonato profissional. Então esta correria tem sido por causa disso. Mas pronto, com boa vontade tudo se consegue e cá estamos com muito prazer. Boa noite. Eu tô me acostumando agora, né? Entrevista e programa, mas sempre que a gente tem um tempo livre aí, a gente dá essa moral. Sei que é importante também, né? Mas como o Mister falou aí, a gente teve um período de férias, né? Um pouquinho para aproveitar nossa família e agora já voltou os treinos aí. E eu queria perguntar já de cara para vocês, como que vocês estão, né, com todo esse assédio, digamos assim, todas essas pessoas aí, né? Pô, aquele vídeo da chegada do aeroporto, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, foi animal. O que foi aquilo? Como que vocês estão lidando com todo esse sucesso aí em Macapá? A gente não estava acostumado com isso, né? Mas claro que o fruto do nosso trabalho lá deu certo e não são todos que apoiavam nós, né? Só que quando a gente fez aquilo na Copinha, acho que cada vez mais a gente trouxe eles para perto de nós, todos os moradores aqui do Amapá, de fora também. E fiquei muito emocionado, muito feliz, né, pela recepção lá no aeroporto. Só a gente sabe que a gente passa, mas foi muito importante isso também no nosso dia a dia. Enquanto a competição lá em São Paulo também, eles foram muito importantes também. Sim, para nós foi um orgulho, porque no fundo foi um bocadinho também isso que nós levámos na bagagem, foi dignificar o futebol amapaense, os rapazes trabalharam muito. Nós temos um futebol aqui, pelo menos há 3 anos e esta parte que eu cheguei cá, o futebol aqui não é um pouquinho desacreditado, principalmente o futebol de base. E nós começámos a trabalhar neste projeto lá atrás e depois ver o reconhecimento da sociedade e também de pessoas valorizarem o nosso trabalho foi muito gratificante, sabendo de antemão que aquela chegada ao aeroporto já eram 2 da manhã, a maioria das pessoas dormem a essa hora, já era tarde.
E isso ainda valorizou mais, enalteceu mais o feito que estes rapazes fizeram. Nós saímos daqui com essa missão. Era um Estado que nos últimas copinhas não tem tido uma boa performance. Nós entendemos, junto com a direção do clube, criar condições para encurtar ao máximo as distâncias entre o futebol nacional brasileiro e a nossa equipa. Nós fizemos uma preparação planificada, com tudo aquilo que, dentro das possibilidades, obviamente, que o clube pôde oferecer, e a direção foi inexcedível em proporcionar tudo aquilo que nós tentávamos pedir, e depois o resultado foi nós podermos competir de igual para igual com todas as equipas, e a valorização aqui, além de ser gratificante para nós, comissão técnica, jogadores e direção, foi também, penso eu, o fazer-nos acreditar às pessoas que vale a pena investir no futebol amapaense e principalmente vale a pena investir nos jovens jogadores de futebol do Amapá, porque nós levámos uma equipa 100% amapaense, nós levámos uma equipa que já tinha disputado o campeonato profissional, nós levámos jovens que nós andamos a lançar há 3 anos a esta parte. O Davidson foi o primeiro dos jogadores a ser lançado e está connosco desde o primeiro dia, ou seja, para nós é um prazer ser ele também o jogador, o primeiro a se evidenciar. Também era o que estava mais preparado. O Davidson, desde o dia que eu cá cheguei, já pertencia aos quadros do clube. Nós começámos a lançá-lo muito cedo no profissional. Com 17 anos ele já jogava no profissional. Ele aos 18 anos já era um destaque no campeonato profissional. Isto não foi obra do acaso, isto foi muito trabalho, foi eles, e neste caso o Davidson, acreditar no trabalho que nós fizemos, sempre desempenhou o seu papel de uma forma afincada, sempre acreditou que podia, através desta forma, chegar ao sucesso e ao alto rendimento, e o prémio para ele está aqui e nós ficamos muito felizes. Nós gostávamos de poder dizer isto de todos, mas sabemos como isto funciona. Mas é muito gratificante ser ele o primeiro deste grupo a começar a trabalhar connosco lá atrás, o primeiro a ser lançado no profissional, o primeiro a se evidenciar, e também agora ele ser o primeiro a ter a oportunidade de seguir caminho nesta carreira, e nós, mais outros, gostaríamos de no futuro poder estarmos aqui a falar. Temos outros com muito potencial também, temos outros que vieram depois, temos uma equipa muito jovem, e isso é um trabalho que nós fazemos, um trabalho sequencial, ou seja, nós vamos construindo o nosso caminho, os jogadores vão crescendo, vão evoluindo. O Davidson, quando começou, era o mais novo, hoje ele é a referência, apesar de não ser mais velho que os outros, é a referência, e já tem outros seguidores, outros jogadores que estão a seguir as pisadas, e pensamos nós que num futuro próximo possam também seguir para esse caminho de futebol profissional e que consigam ter uma vida neste desporto e nesta vida que é muito dura, mas é uma vida maravilhosa. É isso mesmo. Eu queria perguntar agora ao professor Miguel. Queria perguntar para você, né, para quem não te conhecia, né, porque agora estamos estourados aqui no Brasil, né, mas eu queria saber, para quem não te conhecia, né, o que te fez, né, virar treinador, o que te fez principalmente vir cobrir, né, comandar o time do Macapá. Primeiro que me fez virar treinador foi, eu sou treinador, eu tirei o primeiro nível de treinador em Portugal em 2001, ainda era jogador e não sonhava sequer ser treinador. Como vocês sabem, as nossas formações da UEFA são muito grandes, levam muito tempo, ou seja, cada curso de treinador leva 2 temporadas, um ano, mais ou menos 8, 9 meses, é um curso teórico. Depois nós temos que fazer 1 ano de estágio para entregar o relatório de estágio. Aí temos a certificação do primeiro nível, depois passamos para o segundo nível, a mesma coisa, e terceiro. Depois também dá um tempo a esta parte,
o Instituto Português do Desporto e da Juventude em Portugal criou uma cédula de treinador de desporto, que nós podemos ser treinadores de futebol, mas podemos não estar habilitados a ir para o banco e a exercer a nossa profissão se não preenchermos os requisitos. Quais são os requisitos? São formações contínuas, ações de formações, colóquios, tudo certificado pelo IPDJ, que depois, ao fim de 5 anos, tem que ser renovada a cédula, e para isso é preciso ter umas certas unidades de crédito, mas a Associação de Treinadores Portuguesa, a ANTF, tem criado essas dinâmicas e houve uma evolução grande a nível do treino, a nível dos treinadores portugueses. Começámos a estudar em termos coletivos, começámos a trocar muitas ideias, a partilha, ou seja, o treinador português hoje é um treinador de referência a nível mundial e nós temos por quem seguir essas pisadas. Ou seja, sabendo de antemão que nesta forma de trabalhar o José Mourinho foi o professor Manuel José já estava além fronteiras, mais em África, já tinha conquistado muita coisa, e alguns treinadores mais antigos que se aventuraram, mas o primeiro grande treinador e a nossa grande referência foi o professor José Mourinho, quando, através depois de conquistar, de sair para o Barcelona como auxiliar do Bobby Robson e do Louis van Gaal, regressa para a União de Leiria, depois vai para o Porto com uma equipa de 80% de jogadores portugueses, consegue, através de uma nova metodologia de treino, através da implementação da periodização tática, consegue romper estes paradigmas e chegar a um grande da Europa, ao Chelsea, através de novos métodos. Nós tivemos algo para nos guiarmos. E a informação é muito grande em Portugal, a partilha de conteúdos, há muito conteúdo para estudar. Hoje em dia nós temos acesso à internet, mas lá atrás, e estamos a falar de 2002, 2001, 2003, depois em 2004, quando ganha a Champions League, ou seja, nós tivemos um farol para nos guiarmos. E se vocês perceberem bem, todos os treinadores, tirando o Jorge Jesus, que é mais antigo, que é um autodidata, que é um mestre, uma forma diferente de abordar o treino, apesar de ser extraordinário e de ser ter uma forma de trabalhar diferente das outras, é do melhor que há no mundo, também foi descoberto tarde. O professor Zé Mourinho, através de agregar o estudo à ciência e à performance do treino, à metodologia do treino, conseguiram desenvolver uma metodologia e conseguiram dar acesso a toda a gente. E eu não fugi à regra, como todos os outros que gostam de estudar, seguimos essa cartilha, depois sempre com aquelas nuances de cada um meter os seus cunhos pessoais. Eu comecei a estudar e depois foi-me oportunizado começar a treinar. Eu deixei de jogar também relativamente cedo, comecei a treinar. Depois tive um treinador que foi meu treinador durante muito tempo, mais velho, o Mr. Américo Guerreiro, que fez o favor de me convidar, depois de ser meu treinador, de me levar para ser o auxiliar no profissional e me ensinar e me dar toda a bagagem com os seus conhecimentos, de outra forma, obrigar-me a trabalhar muito, obrigar-me a trabalhar num campo que ele não queria trabalhar, ou seja, ele o mestre em termos táticos, em termos de pôr a equipa a jogar e de liderança, gestão de grupo, o resto todo, metodologia do treino, eu tive que desenvolver, tive que aprender sozinho. Ele forçou-me, ele corrigiu-me, ele ensinou-me. Eu sou-lhe eternamente grato por ele acreditar em mim, tão novo. E depois, a partir daí, eu fui desenvolvendo a minha forma. Depois, a forma de vir aqui, eu estava como coordenador de um clube, foi-me convidado para vir fazer uma peneira, que vocês chamam, em Manaus. Depois eu entendi que os jogadores do norte do Brasil tinham muita qualidade, mas não estavam prontos em nível de metodologia do treino, da forma como nós abordamos, em termos europeus, obviamente. Tinham uma forma de trabalhar e de jogar que iriam ter muitas dificuldades de adaptação na Europa, e então foi-me convidado para vir cá passar um tempo em Manaus, na altura, ao qual eu fui assistir a um campeonato ao Pará, fui prestigiar um campeonato de futebol feminino até,
e ao qual conheci um treinador e algumas atletas que pertenciam ao Sport Clube de Macapá. Entretanto, aparece a pandemia, eu tive que regressar ao meu país e esse treinador fez a ponte com o Dr. Eito Figueira, o vice-presidente do Sport Clube de Macapá, e eu precisava de um clube em termos competitivos, porque esse projeto que eu tinha não me desagradava bem, não era aquilo que eu queria, porque não tinha competitividade, não se podia pôr a competir, e eu precisava de um clube ao qual se pudesse competir e desenvolver os jovens em termos de metodologia do treino. E depois andámos 7 meses nisto, porque foi o tempo da pandemia, fomos conversando, até que chegou a altura da decisão, e eu estava de malas feitas para ir para outro país, para ir para um país da África Branca. Monetariamente era muito satisfatório, mas eu tinha ficado com aquele bichinho de conhecer o futebol brasileiro, de vir para o país do melhor futebol do mundo e, no fundo, descobrir os jovens talentos escondidos que há aqui no norte do Brasil, que há muitos, têm muita dificuldade em termos do treino e em termos do entendimento do jogo, mas em termos de características individuais são extraordinários, têm uma capacidade técnica e de, como se costuma dizer, aquela ginga para o jogo, jogam muito futebol, têm uma apetência natural e, obviamente, é um mercado por descobrir, um mercado escondido e que não tem valor ao invés dos outros, do eixo Rio São Paulo ou dos grandes estados do Brasil, né? Ou seja, eu vim encontrar um Davidson que, se estivesse a jogar em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou noutros estados desenvolvidos, o Davidson valia uma fortuna, não é? E aqui o Davidson era um talento escondido, ao qual um diamante por lapidar, como se costuma dizer, ao qual agora nós podemos metê-lo na monta e ele se desenvolver. Depois de casar, eu vim à procura de pessoas sérias, vim à procura de pessoas que tivessem a mesma ideia do que nós, vim encontrar aqui, depois de alguma pesquisa, de alguma busca, de saber quem eram as pessoas, e no Amapá não é fácil, ficar a saber quem eram as pessoas. Eu costumo dizer sempre que as pessoas mais sérias do futebol do Amapá estão no Sport Clube de Macapá, e eu vim encontrar, e hoje em dia já é uma luta nossa, e já é um caminho que é feito por nós em conjunto, e assim vim cá eu parar. Nunca pensei que levasse tanto tempo aqui, já são 3 anos, pensei que fosse mais rápido, mas os quadros competitivos são muito curtos. Eu não estava habituado a isto, eu não conhecia, e é muito mais difícil para nós lançar jovens quando se tem campeonatos de 7, 8, 10 equipas, passar de 3 em 3 meses, campeonato sub-17, sub-20, profissional. Muito mais fácil quando nós temos um ano inteiro de competição, onde nós podemos, os jogadores podem ser lançados, podem errar, podem aprender e podem voltar outra vez. Aqui não há muito tempo, então nós criamos esta estratégia de lançar os jovens, metê-los precocemente ao profissional para eles desenvolverem melhor e mais rápido, e o resultado foi agora na Copinha. Já devíamos estar lá antes, mas como diz aqui a nossa direção, nós que lá não estávamos tão preparados para aquilo, e eu penso que a Copinha este ano foi um marco histórico para o futebol amapaense, e esperemos nós poder estar lá em 2025 melhor preparados ainda. Deivinho, você começou no futsal, né? Dá para ver pelo seu jeito de jogar que você iniciou no futsal. Com quantos anos você começou a jogar e quem foi que te convidou para o Amapá? Eu comecei num campo na frente da minha casa, acho que bem novo, com 6 anos. Era terrão na época. E eu sempre joguei lá, mas nada muito sério, só gostava de me divertir. E com 9 anos, 10 anos que eu fui pro futsal, uma escolinha aqui em Macapá. E que aqui o campeonato de futebol tem bastante, né, o ano todo. Então acaba sendo muito valorizado aqui o futsal.
E com 16 para 17 foi que eu vim para o Macapá jogar um sub-17 de campo, onde a gente saiu nas semifinais. E desde lá eu tô aqui no Esporte Clube Macapá. Iago? Opa, tô de volta. O que acontece? No ao vivo é assim mesmo. É isso aí, galera. Comentários por enquanto que a gente está tendo aqui. O Cássio Cassim falando, vamos ver os destaques do nosso Amapá. A Wilena Mindelo falando, Deus abençoe no comando e sua vida sempre, filho. Aí, Ricardão aí. Imagino que pro Deivin aí, né, Deivin? Minha mãe aí, quero mandar um beijo para ela também. Sempre me acompanha desde pequeno. E eu agradeço muito ela por isso. De Figueira também falando show. E vão comentando, pessoal. Vão comentando que a gente vai passando aqui para os nossos entrevistados. Hoje estamos com o Miguel Seruc, também com o Davidson aqui, o Deivin aqui com a gente. Deivin, aproveitando aqui, queria fazer mais uma pergunta também aqui para você. A gente, né, pelo que deu a entender, você era canhoto, né? Só que, cara, vendo o seu jogo, principalmente contra o Vasco, aí, esses últimos jogos, dá para se dizer que você já virou ambidestro já, cara? Que você corta para a direita, cruza com a direita, chuta com a direita. Às vezes parece que você usa mais a direita até do que a esquerda. Ninguém sabe qual é essa história, mas eu nasci direito e quando eu era pequeno jogava bola na rua descalço, acabei tirando, né, tampando o dedo e desde aí eu comecei a chutar com a esquerda, quando eu era bem pequeno e fui me acostumando e quando eu vi já virei esquerdo, por isso eu tenho essa facilidade, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ah, tá certo. E, assim, queria saber, né, você falou quando você era pequeno, tal, seu sonho sempre foi ser jogador mesmo, ou você já chegou a pensar, se não for, vou ser isso, ou sempre a cabeça foi no futebol mesmo? Logo no início, não imaginei, né, estar onde eu estou aqui, mas depois de um tempo, onde eu ia, as pessoas me elogiavam, falavam que eu tinha futuro, que era para me dedicar nisso, e passando uns tempos, eu me dediquei ao máximo a isso. A minha mãe também até veio se brigava, né, queria que eu estudasse, mas eu falava que eu ia ser jogador, várias e várias vezes, e agora é um sonho, né, virar jogador de futebol, já tem tempo, e me dedico bastante para isso, e graças a Deus, né, vem dando resultado aí. Boa, Deivin. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui pro professor, né, que querendo ou não, né, além de todo o trabalho ali, de gerir o clube, né, ainda tem, né, cuidar das pessoas ali, né, querendo ou não, né, são várias pessoas ali que estão tratando ali, né, no futebol ali, e no time, né, e acaba que teve situações como, por exemplo, né, eu vi que uma reportagem, né, que vocês tiveram que viajar no dia 30 de dezembro, né, muitos não tinham viajado nem de avião ainda, né, então teve toda aquela euforia de não só ir para uma copinha, mas viajar de avião pela primeira vez. Como que é para cuidar de um monte de garotos com uma emoção essa? Primeiro, isso foi proposto à direção porque nós não sabíamos que dia é que ia começar a copinha. A copinha começou no dia 2 e o calendário saiu muito tarde. Ou seja, nós tivemos que nos planear antes. O que acontece? Nós somos de muito longe e nós, se viajássemos no dia 1, nós íamos permitir, depois de tanto tempo de trabalho, íamos deixar estes jogadores passar a virada do ano sozinhos e nós não sabíamos que dia é que íamos jogar. Ou seja, nós, junto à direção, fizemos um pedido se podíamos viajar no dia 30 e a direção conseguiu, apesar de todo o esforço e da falta de apoio, conseguiu-nos proporcionar isso, viajarmos no dia 30, fazermos um mini estágio em Campinas, que o Dr. Eide já tinha estado lá antes e conseguiu arranjar alguns contactos que nos proporcionasse fazer uns treinos e ficar lá numas vivendas, numas casas, como se fosse um centro de estágio, onde os jogadores já pudessem confraternizar, pudéssemos passar a virada do ano juntos, pudéssemos nos preparar, então, em termos de grupo,
em termos de planificação para a Copinha, estes diazinhos fazemos um estágio lá e então, quando saiu o calendário, nós regressámos no dia 3 para Guarulhos, entrámos na unidade hoteleira e começámos a nossa competição no dia 5. Ou seja, isto tudo foi de um esforço enorme, até porque nós não sabíamos sequer como é que íamos viajar. Nós tivemos até à última da hora para não conseguir, não termos as passagens de avião e termos que ir de ônibus, mas aí também já estava tudo planificado pela direção. Não iríamos no dia 30, iríamos viajar no dia 26, obviamente, porque são 3 dias de viagem para chegarmos lá. Ou seja, aquilo que nós fizemos lá já foi planeado antes. Só não sabíamos como é que nós iríamos. Depois, através de alguns acordos, algumas ajudas que a direção conseguiu aqui dos órgãos governamentais, depois isso é um assunto que eu não conheço muito bem, mas através das ajudas aqui de alguns órgãos governamentais conseguimos então essas passagens, trabalhámos até ao dia 30, também esse dia 30 nós conseguimos trabalhar sempre aqui no estádio, que é o estádio Glicério Marques, que é um estádio no centro da cidade, novo, com uma grama sintética através daqui da Prefeitura e do Bruno Igreja, que ele nos permitiu fazer toda a preparação num estádio bom, com uma grama sintética nova. Depois viajámos no dia 30, ficámos em Campinas até ao dia 3, dentro do mini estágio, aí já voltado para a competição. No dia 3 ingressámos na unidade hoteleira e aí jogámos dia 5, dia 8, dia 11 e depois no dia 13. Mas isto tudo foi planeado muito tempo antes. Graças a Deus nós somos muito poucas pessoas nesta direção do clube e na comissão técnica. Nós até temos uma comissão técnica permanente, ou seja, os treinadores que viajaram para a Copinha, que estiveram com esta equipa, são os treinadores permanentes deste clube. Nós treinamos todas as equipas do clube. Claro que nós dividimos um bocadinho de tarefas, debruçam-se mais sobre um assunto, outros sobre outro. Nós temos bem definido, já trabalhamos juntos há algum tempo. Somos uma comissão técnica que estamos a evoluir e a crescer juntos, e a direção, são muito poucas pessoas, mas a direção conseguiu entender o nosso lado, comprar a ideia e fazer todos os esforços para nós nos conseguirmos fazer uma preparação adequada para chegarmos à Copinha e competir. Depois, lá na Copinha, nós não pudemos fazer muita coisa mais, porque os recursos que nós temos são diminutos comparativamente com os outros. Mas nós trabalhámos muito e conseguimos, com aquilo que tínhamos e que temos, conseguir encurtar ao máximo as diferenças e nós conseguimos proporcionar a estes rapazes todas as condições necessárias ou mínimas exigíveis para eles poderem desempenhar bem. Se nós fôssemos depois da virada do ano, já ia ser um bocadinho mais complicado e isso tem tudo a ver com, e um obrigado para eles, para a direção do clube que acreditou que, como diz o nosso slogan e a nossa hashtag, isto é só para quem acredita, e eles acreditaram e compraram a nossa ideia. Ô professor, o senhor já imaginava esse resultado que o seu time teve, essa performance? O senhor já tinha noção que esse time poderia ir longe na competição? Nós nunca partimos daqui, nós partimos daqui, isto para nós, para quem esteve atento ao nosso trabalho, nós fomos daqui como o ano zero, ou seja, nós não sabíamos bem o que íamos encontrar lá. O que nós sabíamos é que íamos nos preparar o melhor possível para em cada jogo competirmos com o adversário. E isto nunca mudou ao longo de toda a competição. Nós fomos para a Copinha para competir de igual para igual com os adversários, sabendo de antemão que os adversários, pelo menos os 2 primeiros adversários, eram muito superiores a nós. Estamos a falar do Vasco da Gama e do Flamengo, de Guarulhos. São equipas muito bem estruturadas, são equipas que têm um leque de escolhas no Brasil inteiro. Nós jogámos só com os nossos jovens daqui, com uma equipa muito nova. Nós sabíamos o quê? Que íamos lá e competir todos os jogos de igual para igual. Depois o resultado, há 3 resultados possíveis no futebol e nós nunca trabalhamos em cima de um resultado. Nós trabalhamos em cima de nos prepararmos bem, nós conhecíamos muito bem as equipas, nós conseguimos preparar os nossos atletas para competirem com as equipas adversárias e sabíamos que também tínhamos as nossas armas. Claro que nós soubemos ser humildes, ser respeitosos e saber
que os adversários têm uma estrutura maior, têm jogadores melhor preparados do que nós e que trabalham há muito tempo. Ou seja, nós sabíamos que éramos a equipa mais fraca do grupo. E nós nos preparámos para não sermos isso, para competirmos e para dignificarmos o futebol amapaense e para orgulharmos toda a gente. E nós fizemos isso. Depois o resultado também foi benéfico para nós conseguimos bons resultados, as performances dos rapazes saíram muito bem, porque tudo isto foi uma planificação que esta equipa já tinha competido todo o campeonato profissional. O Davidson há 3 anos que joga no campeonato profissional, ou seja, eu sabia que eles não iam ficar com medo ou sentir-se inferiores, porque eles já defrontaram equipas de gabarito maior. Só que nós sabemos estar no nosso lugar, como sempre fazemos aqui neste clube, nós sabemos quem somos e sabemos de onde vimos. Não é porque nós temos tido esta performance na Copinha que nós já somos melhores do que éramos. Nós somos os mesmos. Simplesmente agora as pessoas olharam na verdadeira acessão da palavra para o nosso trabalho. E o que nós pudemos fazer foi chegar lá e mostrar o futebol dos rapazes e competir de igual para igual. Prepararmos bem, observarmos o adversário, tentarmos anular as partes fortes ou aquilo que os adversários têm de mais forte e tentar elucidar as pessoas, elucidar o jogo, fazer o jogo daquilo que nós somos mais fortes. Nós fomos com a humildade que viemos, nós fomos lá para aprender, fomos lá para testar os nossos rapazes e para ver em que ponto do futebol nós estávamos. E nós saímos-nos bem. Nós cada vez acreditamos mais no trabalho que fazemos e desenvolvemos e acreditamos cada vez mais nos talentos do Amapá. E aqui a gente tem algumas perguntas aqui agora para o Deivinho aqui. Deivinho aí de Figueira, mandando aqui. Deivinho, você acha que você estar jogando o campeonato profissional há 3 anos deixou você com mais vontade para enfrentar os adversários na Copinha? E mandou também uma outra aqui, ó. Como foi a sua estreia no campeonato profissional do Amapá? Então, conta pra gente aí como foi a sua estreia e se isso te deixou mais à vontade ainda para jogar a Copinha. Minha estreia não foi uma das melhores, né? Eu não tive muita participação no jogo. Ainda não era eu de hoje, né? Que pegar a bola e ir para cima. Mas com o decorrer do tempo, dos jogos, eu fui me sentindo à vontade aqui. Fui eleito, né, o craque do campeonato um ano, outro ano também. Eu estava lá entre os 13 e quando eu cheguei na Copinha, eu sabia que a minha equipe ia precisar muito de mim e que eles confiam muito em mim. E quando eu entrei no jogo contra o Vasco, eu me senti muito à vontade. Eles deixaram a gente jogar também. Digamos que menosprezaram a gente, né? Por a gente ser de onde a gente é. Mas tudo correu bem pra gente. A gente não conseguiu a vitória, mas conseguimos um empate. E eu joguei muita vontade. Pude mostrar meu futebol ali, sem pressão. Mesmo tendo torcida lá desde, né? Que a gente não é acostumado a jogar com torcida aqui, mas não liguei para isso não. Só fui com o objetivo que era jogar e mostrar nosso futebol para o mundo. Isso aí, o Dedé Paz falando craque demais, meu irmão. Wesley falando craque. Deivinho, aproveitando o gancho um pouco da pergunta que o Diego fez anteriormente, né? Eu queria saber se você já imaginava, talvez, esse entrosamento tão bom que o ataque pôde ter nessa competição. Porque, né, 6 gols em 4 jogos, pode-se dizer que talvez o ataque foi a arma principal do Macapá? Com certeza, né? Eu confio em todos. Eu, como o mais velho da equipe, como uma referência para eles, sempre dou uma dica para eles ali, mesmo ele sendo da minha posição, né? Falo para ele pegar a bola, vai para cima, não tem medo. E graças a Deus abençoou a gente por fazer esses gols. A gente poderia ter feito mais, né? Mas a gente não pode deixar de agradecer também. E a gente treinou para isso durante 5 meses. E antes também no campeonato profissional, né? A gente fez bastante gol aqui também. Eu fui o artilheiro. E sabia que mesmo a gente tomando lá gol, a gente ia fazer. E a gente apresentou bem nos jogos. E infelizmente a gente só não fez no último jogo, né? Mas foi bom, foi uma copinha boa e eu fiquei muito feliz pelo desempenho da equipe. Isso aí. Professor, queria saber de você, né, que você comentou já do time profissional, que agora, né, vai entrar um novo desafio, né, agora
virando a página para fevereiro, né? Tem o Devinho, por exemplo, que já jogou no time profissional, né? Mas imagino que vai ter muitos outros talentos aí que você pode agora também, né? Podem se aproveitar no time do Macapá também para o profissional, né, professor? Sim, não é só o Davidson. Neste último ano, depois de nós ganharmos o Campeonato Sub-20, invictos, a equipa que ganhou o Campeonato Sub-20 jogou o Campeonato Profissional já com o intuito de preparar a Copinha e preparar as competições nacionais. O Davidson, sim, o Davidson é um jogador que já está há mais tempo. Foi um de todos os que estavam lá, foi o primeiro, ele e o André, foi logo que estrearam-se no primeiro ano no Campeonato Profissional. O Davidson com mais destaque, e depois os outros todos já jogaram o ano passado no Campeonato Profissional com a equipa de sub-20. Este ano o projeto é o mesmo, mantém-se. Nós vamos com a equipa que veio da Copinha, é a mesma equipa que vai jogar o Campeonato Profissional. Temos mais alguns jogadores que já são nossos, da nossa formação, que já por um ano ou dois a idade já não lhes permite, mas temos também já muitos jogadores sub-17 que já tiveram na Copinha e que já vão jogar no Campeonato Profissional. Temos bastantes talentos e isso permite-nos a nós olhar para o futuro com olhos de quem o futuro vai ser auspicioso para o Macapá e para os jovens. Claro que o nosso objetivo aqui e o futebol amapaense será uma rampa de lançamento e uma rampa de preparação. Nós temos já o campeonato profissional para preparar os jovens, porque em agosto já temos a Copa do Brasil. Então nós já estamos a trabalhar com alguns jogadores que visam o campeonato sub-20, a Copa do Brasil e, se Deus quiser, e conseguiremos lá estar, a Copinha de 2025. Já começaram a trabalhar e já vão ser lançados os que não foram lançados no profissional. A nossa equipa é uma equipa que trabalha junta, nós vamos sempre agregando jovens jogadores com potencial. Para quê? Para seguirem as pisadas daqueles que já são, apesar de ainda novos, já são as referências do clube, como é o caso do Davidson, e temos mais alguns. Eles já são a referência do clube e já temos outros que cá estão para aprender com ele e para seguir as pisadas. Esperemos que o Davidson, e de certeza o Davidson não ficará cá muito mais tempo no clube, como outros poderão também ir embora, e é isso que nós queremos. Nós estamos cá para projetar os jovens amapaenses e para que eles vão e que consigam conquistar um lugar no futebol profissional a sério e que lhes permita ter uma vida de jogador e de atleta, que permita ajudar as famílias dentro deste desporto, que eles têm muita capacidade, mas já temos outros jovens muito novinhos a nascer e esses jovens já vão ser lançados agora para passar todo o mesmo processo. Nós acreditamos muito no trabalho a médio e longo prazo e acreditamos no processo. E o processo é um processo de desenvolvimento. E se nós não acreditamos aqui neste clube, juntar grupos de atletas para fazer uma competição, nós começamos a agregar os jovens do sub-17, metê-los a jogar no 20, metê-los a jogar no profissional, e isso tudo pôr a máquina a rodar, como se costuma dizer. Professor, quero entender também, né, que aquele jogo contra o Potiguar, né, foi hiper importante ali, né, que vocês, depois de conseguir 2 ótimos resultados, né, contra o Vasco, contra o Flamengo de Guarulhos, né, vocês ainda tinham o Potiguar pela frente, né, e vocês ali pelo time conseguiram uma vitória aí histórica, mas queria saber também a emoção dos jogadores ali, sabendo que eles estavam escrevendo a história ali no jogo daquele tamanho. Sim, a emoção foi depois. A emoção foi depois, até porque esta equipa surpreendeu muito pela positiva. Foi uma equipa que não se deixou entrar em euforias. Os rapazes estavam preparados, como eu costumo dizer, como nós falávamos, estavam preparados para competir, fosse quem fosse o adversário. A equipa do Potiguar teve um revés grande, é uma equipa com muita qualidade. É uma equipa, em termos de estatura física, muito grande. Só que eles tiveram, lá está, não se planificaram, nós estávamos no mesmo hotel, e os rapazes são maravilhosos do Potiguar, só que eles viajaram 3 dias, dormiram um dia e foram jogar no dia a seguir com o Flamengo e perderam esse jogo. Depois, no segundo jogo, tiveram o Vasco da Gama pela frente a precisar de ganhar, e eles tiveram uma performance muito boa, só que não conseguiram ganhar o jogo nem somar pontos. E eles entraram para o terceiro jogo a querer mostrar aquilo que foram e a qualidade. Eles já estavam bem descansados, só que o que é que acontece nestas idades?
Nós tivemos muitas dificuldades no início do jogo, só que nós preparámos para o Potiguar da mesma forma que os outros. Nós não entrámos para ganhar por goleada. Nós sabíamos que se nós se conseguíssemos uma goleada, estávamos automaticamente classificados, mas nós não entrámos a pensar nisso. Nós entramos a pensar em competir, em discutir o resultado e em ganhar o jogo como fizemos nos outros dois. Só que com o avolumar do resultado é normal, uma equipa que já não tem aspirações, que estava já desgastada, eles não tiveram tanta preparação como nós, eles caíram ali a partir de uma certa altura, caíram e a nossa equipa manteve sempre a mesma pegada, como se costuma dizer, e nós tínhamos 23 atletas no banco naquele dia, no jogo que tínhamos vindo, tínhamos suplentes que estavam com muita fome. Portanto, se vocês virem, a gente alterou muitas vezes a equipa, nós fomos com os jogadores por características diferentes, e quando nós alterámos a equipa, fizemos as substituições, então os jogadores que entraram, com a dinâmica que entraram, então a equipa do Potiguar caiu e nós conseguimos jogar o nosso futebol, sempre dentro dos nossos princípios de jogo, e conseguimos o avolumar do resultado. Mais podiam ter sido também, mas a equipa do Potiguar não é uma equipa fraca e merecem todo o nosso respeito, porque os rapazes são maravilhosos e são rapazes com muita qualidade, só que não lhes criaram, eles não tiveram a sorte que nós tivemos de termos esta direção, eles não tiveram a sorte de se prepararem bem para a Copinha. Eles foram da forma que iam as equipas antigamente daqui, foram lá para jogar a Copinha como se nada fosse. E nós, quando vamos para competir com as melhores equipas do Brasil, no maior campeonato de futebol de base do mundo, temos que nos preparar o melhor possível. E eles, os resultados foram enganadores, porque nós observámos muito, nós dissecámos muito as três equipas antes de irmos, e a equipa do Potiguar o resultado não condiz com a qualidade deles. Só que as outras três equipas estavam muito melhor preparadas. E sim, mandando aqui, né? Davidson, quais são suas expectativas para o futuro profissional? E aí eu já aumento mais a pergunta aí. Que você tem vontade de jogar, lugares que você tem vontade de jogar, títulos que tem vontade de conquistar? E aí, David? Minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Vou seguir trabalhando firme, vou seguir me dedicando para que quando eu chegar em outro time, eu tenha mesmas conquistas que eu tive aqui. Sei que vai depender muito de mim agora, né? Deus vai me abençoando aí. E vou me dedicar a títulos, não tenho em mente aqui, mas pode ter certeza que para onde quer que eu for, vou em busca de títulos, de competir e ser campeão. E só com muito trabalho a gente vai conquistar tudo isso. E o João Vitor, né, mandando aqui, ídolo, raio. Eu queria manter pergunta aqui também para o Devin. Queria saber em quem você se inspira, Devin. Você rabisca bastante, até imagino às vezes quem pode ser, mas queria saber quem são as suas inspirações assim, no futebol mesmo. Minha inspiração tenho várias, né? Eu gosto muito do Griezmann, do Atlético de Madrid. Gosto do Paixão também, que é uma referência máxima aqui no nosso estado. E assisto bastante o Neymar, né? Esse jeito ousado, alegre dele, acabou levando muito para campo. Aí sim. Tem que ser. Tem o estilo do Ney, viu? Tem o estilo do... Mas a diferença é que é ambidestro, hein? Neymar era só destro, hein? Vamos lá. Ô, professor, você comentou muito, né, sobre a escola de treinadores, né, que tem de Portugal, né? Grande escola, inclusive, né? Você citou nomes enormes aí também. E eu queria saber de você do que você está vendo do cenário atual, principalmente desses vários técnicos como você, portugueses, que estão vindo do Brasil. Os técnicos, o primeiro e o número 1, e o qual muito nos orgulha, é o Abel Ferreira, no Palmeiras. Em 3 anos é já o maior treinador da história do Palmeiras e ele nos orgulha muito, mas houve muitos outros treinadores que estiveram aqui, que passam por cá e que têm feito bons trabalhos. Nós todos, é tudo mais ou menos da minha geração, estamos a falar do Pedro Caixinha, que esteve no Red Bull, está no Red Bull Bragantino, estamos a falar do António Oliveira no Cuiabá, que tem feito um trabalho extraordinário, que é uma pessoa que eu conheço, que tem uma competência
extraordinária. Estamos a falar do Renato Paiva, que esteve no Bahia, que não sei porquê foi dispensado dos seus serviços sem nunca ter estado abaixo da linha d'água. O Bahia conseguiu salvar na última jornada, mas tem feito um trabalho maravilhoso. E outros, há muitos treinadores portugueses aqui, quando lhes dão tempo de trabalho, o trabalho vem ao de cima. O Abel Ferreira por eu estar no Brasil, é ídolo máximo, não tem como. Tem suportado, tem dignificado, mas tem suportado também muitos ataques da mídia, ao qual é uma mídia aqui que é complicada para quem vem de fora, principalmente na classe dos treinadores. Estavam habituados aqui a esse rodízio de 3 em 3 meses os jogadores mudarem, os treinadores mudarem, não estavam habituados a projetos de médio e longo prazo, e nós não trabalhamos assim. Nós gostamos de trabalhar de um projeto, por característica, por perfil. Se vocês verem, o professor Luís Castro no Botafogo também veio numa situação de planificar e projetar o futuro. Ele conseguiu, depois de alguns tropeços, conseguiu cimentar o Botafogo na liderança do campeonato e fazer um trabalho bom. Ou seja, nós, treinadores portugueses, gostamos de uma coisa: nós gostamos de partilha, de troca de conteúdos, e nós não nos sentimos treinadores. Claro que nós temos orgulho na nossa classe, mas nós somos treinadores do mundo. Há treinadores portugueses bons e maus, há treinadores brasileiros bons e maus. O que há é treinadores de futebol, e há espaço para todos no mundo do futebol. O que nós queremos é ser respeitados pelo trabalho que desenvolvemos. Quer que eu lhe diga que somos diferentes, mas não somos melhores nem piores. Nós somos diferentes porque nós estudámos de uma forma diferente. O que eu noto aqui no Brasil, e o que eu gostava que houvesse mais, e isso deixa aqui a minha ressalva, é que houvesse mais espaço para a troca de informações e para a troca de ideias. Ou seja, nós vimos de uma máxima que primeiro todos juntos temos que fazer elevar o nível do futebol, subir o nível do futebol para outros patamares. Quanto melhor for o futebol, melhor estão os agentes desportivos. Depois, dentro do campo, cada um usa a sua estratégia, usa as suas táticas, tem os seus objetivos, tem os seus projetos, e dentro do campo cada um luta por si e com os seus para ganhar. Agora, tem que haver mais, é uma partilha de conteúdos maior. Aqui há poucas mesas redondas de treinadores, digamos assim. Fala-se pouco sobre treino, sobre metodologia de treino, sobre futebol, e fala-se muito sobre outras coisas que circundam à volta do futebol. E nós gostamos muito, e eu gosto muito particularmente, de falar sobre futebol. Futebol, métodos de treino, o jogo, as formas de abordar o treino, as formas de abordar o jogo, os comportamentos de cada jogador. Isso é que tem que se fazer para elevar o nível do futebol. Haver uma partilha grande, sem qualquer tipo de demagogia, e todos puxarem para o mesmo. Depois, dentro do campo, cada um vai competir com a sua equipe, com os seus projetos e com as suas condições, uns contra os outros, e no final sai um resultado. Pode ser 3, empate, vitória ou derrota, mas cada um luta com as armas que tem. Agora, eu acho que deve haver um bocadinho mais de partilha, trocar ideias, as pessoas saberem como é que se faz, trocar. Eu aprendo muito, eu tenho a felicidade de ter uma pessoa na minha comissão técnica que é formada em educação física, é um especialista na alta performance, também foi jogador, e eu aprendo todos os dias com ele. Eu sei que ele também aprende um bocadinho comigo, e nós já estamos, outros treinadores que trabalham connosco já estão a aprender. Nós temos muitas discussões sobre o que é certo e o que é errado, sobre como fazer, e não sou eu que estou certo. Nós tentamos, com um bocadinho do conhecimento de cada um, adequar o melhor para a equipe e para o Sport Clube Macapá. E é isso que eu gostava que houvesse, principalmente no estado do Amapá. Que houvesse mais mesas redondas de treinadores para a gente poder discutir sem ter que olhar para trás, ou sem ter que olhar por cima do ombro, e sim falar abertamente o que é que podemos fazer para melhorar o futebol. Era isso que eu gostava. Professor, antes de ler aqui as perguntas aqui do YouTube, a gente tem mais algumas perguntas. Você citou o Ferreira, né? E eu queria saber se, assim, por mais que a CBF tenha escolhido o Dorival, eu queria saber se para você estaria
não vou dizer errada ali, mas muito fora da curva, a escolha do Abel Ferreira para treinador de seleção. Isso você acha que ele tem potencial para, quem sabe, até comandar a seleção portuguesa um dia? Primeiro, é preciso que as pessoas aqui no Brasil entendam que o nosso trabalho de eleição não é ser selecionador. Eu não acredito que o Abel Ferreira tenha algum tipo de interesse em treinar tanto a seleção portuguesa como a brasileira. Porque o Abel Ferreira é da minha idade, tem 45 anos, é muito novo, e o nosso projeto de trabalho não é um trabalho de seleção. No Brasil, nós sabemos que o trabalho máximo é chegar à seleção do Brasil. Em Portugal, se vocês verem, ninguém do top de treinadores treina a seleção portuguesa, porque não é esse o objetivo. Nós gostamos de trabalhar todos os dias. E o trabalho de seleção é um trabalho mais de escritório. Nós entendemos, não desvalorizando, mas entendemos esse trabalho de um treinador já com estatuto, maduro e que lhes permita gerir um montão de situações dentro da seleção, que estamos a falar dos melhores jogadores do mundo, tanto do Brasil como de Portugal. E isso, treinar 2 dias para jogar não é um trabalho de eleição. Eu não acredito que o Abel Ferreira tenha essas pretensões. Agora, que ele está preparado para treinar a seleção do Brasil, ele está preparado para treinar qualquer equipa do mundo. Eu espero que o Abel Ferreira não vá treinar a seleção do Brasil, como também não vá treinar a seleção portuguesa, porque eu quero ver o Abel Ferreira fazer um trabalho, deixar um legado no Palmeiras. Felizmente, para nós portugueses que estamos no Brasil, ele conseguiu renovar e ficou por cá, ou seja, vai-nos permitir continuar a ver o desenvolvimento do seu trabalho, o desenvolvimento dos jovens jogadores do Palmeiras e a exportá-los cada vez mais, mas não gostava de ver. Eu acho que o professor Dorival é uma pessoa certa para o trabalho da seleção brasileira, como o Carlo Ancelotti, pela sua experiência, por todo o know-how que ele tem também. Eu não gostava de ver o José Mourinho hoje a treinar a seleção portuguesa. Eu gostava de ver o José Mourinho com 60 anos, o Abel Ferreira com 60 anos, então, a treinar a seleção portuguesa. As pessoas não se iludam que o cargo de selecionador, tanto brasileiro como português, é um objetivo para um treinador português jovem. Não é. O objetivo é chegar, sim, às maiores ligas do mundo, à melhor equipa do mundo e lutar todos os anos por os títulos. O Abel Ferreira, neste momento, na América do Sul, é o treinador mais consagrado, treina uma das melhores equipas da América do Sul, se não a melhor, comparativamente com outras, e disputa todos os títulos. Eu penso que o Abel, para sair do Palmeiras, irá para uma equipa grande, maior ainda que o Palmeiras, e talvez seja um dos Big Five. Portanto, eu não penso que a aspiração seja nem dele, nem de outros jovens portugueses as seleções, não é? E aqui a gente teve essa pergunta aqui do Eide, aqui interagindo bastante com a gente aqui, perguntando ao Miguel, né, se o atleta Deivinho aí tem perfil para jogar no futebol português. Eu também quero saber do Deivinho, se ele gostaria de jogar aí no Miguel. Para mim, o Davidson hoje está preparado e aquilo que ele deu como homem, em termos de futebolista, ele já tinha muito. Aquilo que ele deu e a mudança de chave que ele teve nesta preparação e o assumir e os comportamentos, as atitudes comportamentais que ele teve perante os colegas, perante a equipa e perante nós na Copinha, eu acho que ele virou a chave e eu acho que neste momento o Davidson está preparado para qualquer desafio, para qualquer campeonato. Quanto maior for o nível que ele estiver, quanto melhor forem os companheiros que ele tenha ao lado dele no futebol, e quanto maior for o clube com melhores condições que lhe permitam desenvolver mais ainda o seu futebol, melhor vai ser para ele. Ele está preparado para jogar em qualquer futebol. Você, Devinho, tem vontade de jogar aí na terra? Com certeza, né? Acho que qualquer lugar, né, que tem a oportunidade de jogar, eu estou preparado. Vou me preparar ainda mais, mas tenho vontade sim de jogar lá. Viu? Eu vou ler mais uma pergunta aqui do YouTube, mas eu quero, já que o nosso Diego aí prepare aqui o vídeo que a gente pegou da recepção que vocês tiveram, né, na chegada ali, que daqui a pouco a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Muito emocionante realmente a festa que fizeram para vocês. Mas antes, então, ler mais uma pergunta aqui do Eide, perguntando qual a maior
diferença entre a formação de atletas no Portugal e no Brasil, Miguel? A formação diz isso mesmo, a pergunta diz isso mesmo, é a formação do atleta. Nós, em Portugal, primeiro, preocupamos muito, desde muito novo, a dar as diretrizes e a formar atletas, ou seja, o atleta na verdadeira acessão da palavra, não o jogador de futebol. Então, nós também não temos a qualidade que existe no Brasil, em termos de técnica e em termos de vontade de ser jogador de futebol, não é? Mas a nossa formação vai de encontro a essa pergunta mesmo. Nós começamos desde muito cedo a formar os atletas e aqui forma-se os jogadores de futebol. Depois, em termos de conceitos, nós aqui, as equipas aqui preocupam-se muito no jogar à bola e pouco no entendimento do jogo e no formar um jogador para jogar futebol. Ou seja, os atletas aqui têm uma apetência natural e desenvolvida em serem jogadores de bola, com a bola, a recriação deles com a bola, a relação do jogador com a bola aqui é do melhor que há no mundo e do melhor que eu já vi, a relação do jogador com a bola, a relação do jogador com o jogo. Tem muitas dificuldades, é muito deficitária. Porquê? Porque não se trabalha tanto, não se incide tanto o trabalho por aí. Ou seja, eu falo por mim, encontrei muitas dificuldades no jogador entender o jogo e entender a sua relação com o jogo e descobri uma grande à vontade do atleta da sua relação com a bola e na sua relação de jogar à bola. Ou seja, os atletas jogam muito à bola e precisam de aprender muito a jogar futebol. E isso é onde há um bocadinho de diferença na formação do atleta, é um bocadinho nisso. Nós ensinamos desde novos o jogador a jogar o jogo e aqui ensina-se desde muito novo o jogador a jogar a bola e a sua relação com a bola. É isso aí, galera. Estamos aqui com eles, alguns destaques aqui do Macapá. Um dos destaques, né? O nosso técnico aqui, Miguel, o Rabisqueira e atacante Devinho, também foi grande destaque aí pelo Macapá nessa campanha. E essa campanha que foi histórica. Diegão, prepare pra gente então o vídeo da recepção que eles tiveram quando voltaram aí direto para casa deles. É emocionante, emocionante. Ô, Davin, já tinha passado por algo parecido com isso? Não, ainda não tinha passado, não. Mas fiquei muito feliz, né? Até porque era, acho que 1h da manhã, 1h30 por aí. Não imaginava que ia ter tudo isso de gente. Minha mãe, nenhum familiar meu pôde estar, né? Porque estava viajando, mas fiquei muito feliz pelo carinho de todos os familiares lá dos nossos atletas lá. E fiquei bastante emocionado também. Não, e eu quero saber assim, né? Porque, assim, eu tenho 3 anos só a mais que você, então a gente tá na mesma faixa de idade aqui, né? Davin, tá tirando onda aí com a galera? Acho que os caras brincam bastante, né? Penso que eu tô até rico já, mas é aquela resenha só ali, diariamente com os amigos, né? E aí os caras pedem pix e tal, mas só aquela resenha, os caras tiram onda lá no bairro mesmo. Ah, isso mesmo, faz parte, né? Faz parte. E aí, professor, o que você achou aí dessa festa aí? Foi emocionante também, por mais que, né, você, né, comandou tudo mais, mas ainda assim é uma festa sensacional. Já tinha sido também, professor? Sim, foi emocionante, pá, foi emocionante. Nós não deixámos os atletas, nem chegou a nós muita coisa quando nós estávamos concentrados. Ou seja, era mais as redes sociais, nós fazíamos uma coletiva todos os dias
para os jornalistas aqui locais, e nós vimos alguns vídeos das famílias a assistir aos jogos. Nós só depois é que tivemos a percepção daquilo que se passou na cidade, que as pessoas juntavam-se em grupos grandes para assistir aos jogos. Os rapazes recebiam telefonemas das altas entidades da cidade. Nós não tivemos muito tempo também para desfrutar disso, e quando nós chegámos, nós sabíamos, calculávamos que podia estar uma pessoa ou outra, os familiares, normal, 20, 21 ou 22 dias afastados, sabíamos que podiam estar lá os familiares, mas nós não estávamos à espera disto. Tanto que nós descemos, era muito tarde já, nós já vínhamos o dia todo de viagem, e quando nós chegámos, eu desloquei-me para ir buscar uma mala lá no tapete, e os rapazes estavam para trás, e eu, quando a porta abriu, ouvi uns gritos assim lá longe, mas eu pensei que alguém confundiu alguma coisa, algum familiar. E então eu disse aos rapazes, vamos todos juntos, porque pode haver ali alguma coisa, até porque nós viajámos sozinhos, a direção e o resto da comissão técnica não conseguiu viajar no mesmo voo. E quando as portas se abriram, foi emocionante, foi, como se costuma dizer, foi a realização de que o trabalho foi bem feito. Ou seja, foi aquela sensação de dever cumprido. O nosso dever, até aquele momento, atenção, até aquele momento o dever foi cumprido, e foi bem cumprido. Nós voltámos a meter o futebol amapaense no mapa, voltámos a dar ao respeito o futebol amapaense, e a nível nacional as pessoas do futebol começaram novamente a olhar para o futebol do Amapá com respeito. E era isso que nós saímos daqui, para tentar mudar a história que vinha-se passando nos anos anteriores, e penso que nós conseguimos isso, tudo graças, obviamente, ao trabalho destes rapazes que foram extraordinários. Eles comportaram-se, eles passaram com nota máxima em todos os aspectos, uniram-se como nunca eu tinha visto, e eu penso que, para além disto tudo, e para além de nós já estarmos a trabalhar para o campeonato profissional, eu penso que vão ficar marcadas alguns momentos, como vão ficar para mim, para o resto da minha vida. Eu penso que eles vão, daqui a 20, 30 anos, quando já nenhum tiver a jogar futebol, vão se juntar ou vão se encontrar e vão se relembrar de alguns momentos passados que foram maravilhosos. Ô, Devin, tem a pergunta aqui no chat, né? Como foi a experiência de passar um período no Retrô? E a gente, né, tava conversando até aqui no off, né, que você já tinha feito testes de outros lugares, né? E eu queria que você contasse pra gente como que foi esses testes, né? Para quem não conhece, como que funcionam esses testes. Queria que você e essa experiência toda também, o que pode ter agregado também para você no seu futebol de hoje? Tive a oportunidade de ir no Cabo Friense, no Rio de Janeiro, e no Cruzeiro também, e foi uma experiência boa, né, ir lá fazer o teste. Infelizmente não passei, mas serviu de aprendizado, e essa experiência no Retrô foi bastante importante para mim. Eu fiquei, acho que, mais de 2 semanas lá treinando, e foi uma expectativa boa, uma experiência boa. Acho que me fez crescer muito como atleta, fez ver também que o futebol fora daqui não é um bicho-papão. Acho que a qualidade é quase a mesma, né? Mas o futebol, para ir para fora, é muito mais valorizado que o daqui. Então, essa experiência que eu passei lá me fez crescer muito como atleta e muito como pessoa também. Já chegou alguma proposta, Devinho, depois da Copinha? Chegou bastante, né? Bastante mensagem também. Acho que até hoje eu ainda estou respondendo algumas. A gente está vendo aí com a diretoria também, estou vendo com a minha família, para a gente decidir a melhor possível para mim. Rapaz, se precisar, a gente está precisando aqui de um meia no esporte. Seria uma honra, né? Vender as coisas do esporte aí. Falar que em São Paulo cabe como uma luva em vários times também, viu? Mas vamos lá. A Wilena aí, uma vez, né? Foi uma linda, muitas bênçãos em sua vida, recepção dos nossos atletas merecedores. Mamãe não pôde estar presente, filho, mas estava pertinho de você em oração. Te amo, meu amor. Esse carinho também não tem jeito, né, Devin? Leva uma vontade um pouco a mais também, né? Com certeza, né?
Desde pequeno, minha mãe não via mais com meu pai, né? E desde então, ela vem me acompanhando, onde eu vou jogar, ela não mede esforço para estar comigo. E eu sempre falei que tudo isso ia ser por ela, pelo meu irmão também, pelas pessoas que gostam de mim. E até agora está dando tudo certo. Espero dar muita alegria para ela e para minha família toda. É isso aí, chegando perto do nosso fim aqui da entrevista, aqui a gente tem mais uma pergunta do Eide aqui, que perguntou para o Miguel sobre o planejamento agora para a Copinha 2025, né? Pô, a Copinha nem acabou em 2024, mas claro, tem que se planejar mesmo, é assim mesmo que funciona. E queria saber como, já para quem sabe, né, o ano de 2025 aí, com uma nova equipe, o Eide mesmo fala que novos atletas aí do Amapá, o que você busca em formar essa equipe? Pode-se dizer também que essa equipe que você teve esse ano aí vai ser uma grande inspiração para esse próximo ano? Sim, primeiro que tudo, nós vamos perder para a Copinha, se lá estivermos em 2025, vamos perder 4 jogadores, 5 jogadores destes. Todos têm idade para jogar a Copinha do ano que vem. Quanto ao planeamento da Copinha para 2025, nós temos este ano um ano cheio. Nós vamos agora disputar o campeonato profissional com a equipa sub-20, com mais alguns, obviamente, poucos. Depois temos em agosto a Copa do Brasil. Depois temos em outubro o campeonato sub-20 e depois em janeiro, se lá estivermos, a Copinha 2025. Ou seja, vamos ter um ano cheio. Quanto aos outros atletas do Estado, isto já era um planeamento que nós temos de oportunizar todos os jovens do Estado, porque aqui os interiores têm muita qualidade. E nós gostávamos, isso faz parte do nosso planeamento, percorrer os estados, o interior do Estado, os outros municípios, para oportunizar novos talentos para se juntarem a nós. O problema é que não foi possível, em termos de condições logísticas, nós podemos nos deslocar, porque é difícil o acesso aqui e são custos altíssimos. Nós gostávamos muito de ter apoio, principalmente dos órgãos que gerem o Estado, né? Os órgãos governamentais, para nos permitirem ir a esses interiores do Estado, poder detectar novos talentos e poder agregar mais qualidade e oportunizar todos os jovens do Estado do Amapá para pertencerem ao nosso projeto. E a Copinha 2025 faz parte desse planeamento. Agora, nós é um processo contínuo, é um processo que nós vamos agregando sempre jovens atletas e o nosso planeamento é o mesmo, é jogar um campeonato subprofissional agora já com os jovens e depois de um período que iremos ter ali de paragem de pouco tempo, porque temos outras competições, temos o campeonato feminino, temos o campeonato sub-17, nós em julho, princípio de julho, final de junho, já estaremos de novo com esta equipe e com mais alguns a treinar para em agosto jogarmos a Copa do Brasil 2024, que queremos de todas as formas tentar competir bem na primeira fase para podermos passar, para podermos trazer o segundo jogo para a cidade de Macapá e para o estado do Amapá. É um sonho que nós temos jogado, as equipas têm jogado sempre fora e nós, se conseguirmos passar a primeira fase, poderemos tentar trazer para a nossa casa a segunda ronda da Copa do Brasil e era um prazer imenso que nós tínhamos poder jogar uma competição nacional aqui em casa, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Depois isso continuará, em outubro teremos o campeonato sub-20, ao qual entraremos novamente para tentar ganhar, para tentar competir e sairmos vencedores para podermos estar na Copinha 2025 em janeiro. Isso, professor, a gente tinha perguntado para o Devin, né, quais eram as expectativas dele do futuro, né, do profissional, mas eu quero saber de o que você espera para você nos próximos anos, né? Você, claro, né, vai ter todo esse ano aí para trabalhar no Macapá, mas eu quero saber o que você espera, né, para os próximos anos, aonde você gostaria de, quem sabe, treinar, né? Você ainda é um treinador muito jovem, tem muito caminho pela frente. Não, eu não penso muito no futuro. O nosso futuro é hoje e é aqui. E amanhã treino às 15 horas para preparar aqui para o campeonato profissional. Nós temos um projeto, temos uma parceria. Houve alguns convites que nós nem tentámos ouvir sequer, porque nós temos uma parceria, um projeto, e eu gostava, antes de tudo, e claro, obviamente que eu tenho a minha vida,
e eu sou português, não sou de cá, eu quero ir a Portugal este ano, preciso de ir a Portugal, mas nós temos um projeto aqui ao qual nós estamos todos tão interligados, a diretoria do Sport Clube Macapá e esta comissão técnica, que a gente não pensa muito nisso. Nós pensamos sim em melhorar as condições de todos e as condições do Sport Clube Macapá para podermos desenvolver cada vez mais o nosso trabalho e não andarmos preocupados com a água, com o gelo ou com os rendimentos de cada um. Nós queríamos ter estabilidade no clube, que as pessoas olhassem para este clube como um clube de futuro, como um clube que forma atletas amapaenses e que nós gostaríamos era de ter todas as condições para podermos desenvolver o nosso trabalho em paz e pôr de uma vez por todas a máquina a rodar e que os jovens amapaenses saibam que vêm para o Sport Clube Macapá e que vão ser desenvolvidos de uma forma profissional para serem jogadores de futebol num alto rendimento. Isso é o que nós queremos. Isso, e o Whindersson mandou aqui para você, Devinho. Qual a possibilidade de você jogar no time fora do Macapá, né? Você times aí que você já fez teste aí. Diria que tem grandes chances de você jogar agora fora do Macapá, quem sabe não... Eu estou... Com certeza, né? Depois dessa campanha aí que me destaquei bastante e já tem algumas propostas, né? Pode só decidir aí com a diretoria, com a minha família. E as expectativas são que logo mais, né? Não sei se ainda esse mês, mas início do mês que vem eu passei por algum time já fora daqui de Macapá. Já não contamos com ele, já não faz parte dos planos para 2024. Já não faz parte, está a treinar connosco, obviamente, para manter a forma, mas já não. O Davidson já está na hora de ir embora para abrir lugar para o outro. Já temos outro Davidson e outros Davidsons a nascer, portanto já não contamos com ele. Desejamos as maiores felicidades e que ele leve bem longe a bandeira deste projeto do Sport Clube Macapá e que nos orgulha a nós muito. Aí com certeza já orgulha já, viu, Devinho? Já orgulha, mas com certeza vai orgulhar muito ainda, eu tenho certeza disso. Devinho, queria que você deixasse um último recado aí para os torcedores do Macapá aí e para a galera que está acompanhando a gente aqui na resenha aí que a gente está passando hoje. Queria agradecer, né, a todos aí que estão acompanhando, a todos os torcedores, a todos aqueles que tiraram tempo para assistir a gente, mandar uma mensagem. Queria dizer também para não deixar de apoiar nosso time aí no campeonato profissional, no Sub-20. A gente precisa disso, né? Motivação, precisa de apoio, precisa disso tudo. E espero que cada vez possa crescer mais nossa torcida, né? Que o nosso time é muito bom, muito jovem, e eles têm tudo para dar orgulho e alegria aí para toda essa rapaziada. Diegão, você queria perguntar, Diegão? Eu queria agradecer também ao pessoal do Macapá, né, que liberou o Miguel e o Devinho para participar aqui. Agradecer também a eles para acreditar nesse projeto, né, que eles fizeram, né, uma campanha muito bonita. Eu espero que não se acabe aqui, né? A gente espera que o próximo ano o Macapá vire uma referência, não só na Copinha, mas Copa do Brasil, que venha lançar jogadores para o cenário nacional. Quero agradecer ao Devinho também, que ele continue assim, desse jeito, sendo ousado, indo para cima, que a gente agora vai acompanhar mais o Devinho, né? Eu espero que ele venha para um time grande para disputar títulos importantes, né? E agora é a nossa, querendo ou não, o Devinho hoje se torna uma esperança para a nossa seleção, né? É mais um jogador, é mais uma safra de jogador habilidoso que aparece na Copinha, que encanta, e a gente vai cobrar agora o Devinho que ele faça isso mais vezes, que a gente consiga ver ele mais vezes. E o treinador Miguel também, né, que espero que também ele futuramente apareça num trabalho nível nacional, para a gente também conhecer melhor, certo? A gente vai agora estar acompanhando cada vez mais vocês, vamos estar cobrando aqui, porque a gente agora vai querer ver mais de vocês, né? Sucesso aí para vocês.
É isso, professor, também. Opa, pode falar. Antes de terminar, eu queria, primeiro que tudo, e agora chegando ao fim, dar um abraço, porque nós tenho um colega meu, um companheiro de comissão técnica, o Francisco Esquerda, que teve um problema de saúde à chegada e está a recuperar, não está grave, está a recuperar, mas queria primeiro que tudo, antes de mais, mandar um grande abraço para ele e explicar que ele faz-nos muita falta, que é um companheiraço, está connosco desde o primeiro dia e que queria aproveitar todas as manifestações são poucas, para lhe agradecer aquilo que ele fez, para lhe desejar as rápidas melhoras e que o grupo todo está ansioso pelo regresso dele. Depois queria também agradecer toda a minha comissão técnica que trabalham incansavelmente para nós conseguirmos encurtar as diferenças que nós temos em relação aos outros clubes e às outras comissões técnicas e mandar também os cumprimentos para esta direção maravilhosa, que são tão poucos, mas que trabalham tanto, que nos fazem sentido como se trabalhássemos no maior clube do mundo. Isso aí, professor, força aí, o esquerdo, tenho certeza aqui que as orações do pessoal ele vai ficar melhor aí, vai ajudar bastante ainda o time do Macapá, junto aí com toda a comissão. E é isso, eu queria agradecer também você, professor Miguel, parabéns, né, como o Diegão falou aqui, pelo grande trabalho que você tem feito, tenho certeza também que logo menos a gente vai estar vendo você, quem sabe com uma outra copinha aí sensacional, ou quem sabe em outro time. Parabéns pelo trabalho, professor, e como eu bem disse, né, você ainda é bastante novo, ainda a gente vai ver você bastante ainda figurando por aí. Agradecer vocês dois e, claro, agradecer também ao time aí do Macapá por estar disponibilizando aí, né, por mais toda a agenda agora, que o povo tá famoso, viu? O povo tá famoso lá em Macapá, mas ainda tá dando uns minutos para falar com a gente, viu? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. É isso, galera. Então a gente vai encerrando agora o Na Resenha. Agradecer demais ao Diego, que também esteve com a gente. Diegão, primeira vez de muitos, hein? Obrigadão, Diegão. Valeu, minha fera. Tamo junto. Tamo junto, Diegão. Exatamente aqui às 9h21, 21h21, né, os horários juntos aqui. A gente vai encerrando Na Resenha número 48. Agradecer a todo mundo que participou com a gente, comentou, mandou pergunta. Logo menos segunda-feira aí a gente tá de volta com mais grandes convidados como esse que a gente teve agora. E a gente vai encerrando agora. Tamo segunda que vem. Tchau, tchau. Shit, arrasta pra cagar. Dorme as costas. Gostou da resenha de hoje? Na segunda-feira que vem tem muito mais Na Resenha. Aguardem. Na Resenha.